Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, tem sido ultimamente um dos versículos mais conhecidos até pelo povo não cristão, que diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, quero colocar diante de Ti esta mensagem. Meu Deus, que não seja palavra de homem, mas que seja revelação do Teu Espírito. Porque é a Tua palavra revelada que traz poder, transformação, cura e edificação para a Tua igreja. Então, Pai, nós ministramos aqui e declaro, meu Deus, todo esse povo que está conosco aqui presencialmente. E esses que estão, Pai, online conosco, nos nossos cultos online. Eu declaro aqui, Pai, as nossas mentes totalmente abertas e prontas para que o Senhor venha trabalhar no nosso entendimento. Precisamos, Pai, renovar a nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a busca pela verdade. Nós precisamos buscar a verdade. Interessante que, se você for olhar nessa passagem, Jesus, ele estava se referindo a uma verdade espiritual. E que verdade era essa, pastor? Qual era essa verdade que Jesus estava falando, né? E conhecerão a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade era essa? Era a verdade sobre o pecado. A pessoa que vive em pecado é escrava desse pecado. É isso que Jesus está explicando aqui, tá certo? Ele começou a falar, né, a respeito disso. E quando ele falou a respeito dessa situação, olha, quando vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. As pessoas, os judeus que estavam ouvindo, que ele estava pregando, que ele estava falando, né, eles se espantaram. Olha o que eles disseram, lá no versículo 33 e 34 de João 8, diz assim: eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres, se nós não somos escravos? Né? Olha só, eles não entenderam. Né? Jesus disse: olha, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Mas como? A gente é filho de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém. Que negócio é esse da gente estar sendo escravo de alguma coisa? Aí foi que Jesus explicou e disse: olha, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, a escravidão que ele está falando não é uma escravidão física como eles achavam que era. Jesus estava falando uma verdade espiritual. Né? Então, o que Jesus estava tentando dizer com isso? Né? Que a pessoa que vive na prática do pecado, a pessoa que fica, né, debaixo de uma rotina, no mesmo pecado, numa prática, num comportamento, numa situação que a palavra de Deus afirma claramente que é pecado, ela é escrava desse pecado. Porém, a partir de que alguém conhece essa verdade, a verdade de quem vive, né, que existe uma prisão no pecado, e decide se libertar desse pecado, só tem uma forma de acontecer isso: recebendo Jesus e obedecendo, ou seja, permanecendo firme nas suas palavras. E aí a gente se reporta para a primeira conversa que Jesus estava falando para eles. Né? No versículo 31 de João 8, Jesus disse assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só. Né? Então, queridos, a verdade que Jesus estava falando aqui com relação ao pecado é o seguinte, para a gente simplificar a coisa: quando estamos no mundo, nós somos escravos do pecado, pois vivemos para satisfazer a necessidade desse pecado. Porém, quando recebemos Jesus e através da sua palavra conhecemos as consequências reais de uma vida de pecado, nós decidimos abandonar o pecado e o Espírito Santo nos fortalece para vivermos de fato livres desse pecado
que tanto nos escravizavam. Então, ele explica isso, e no versículo 36 de João 8, Jesus diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres do pecado. Então, essa é uma verdade que Jesus estava tratando para as pessoas conhecerem. É por isso que pessoas, antes de receberem Jesus, viviam escravas do pecado, escravas do vício, da prostituição, da pornografia, da mentira, do adultério, da imoralidade, e viviam escravos. Eles queriam sair dali, queriam deixar aquilo, mas não tinham força, porque eles eram escravos disso. Só que Jesus veio, abriu a mente, e a pessoa agora busca no Senhor, na palavra de Deus, e o Espírito Santo vem sobre a pessoa e ela se fortalece, e ela consegue dizer não àquele pecado. Então, de fato, quando o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Sabe, irmãos, isso é tremendo, isso é fenomenal. Mas isso só vem depois que a gente conhece a verdade, de como é que funciona tudo isso. Jesus estava especialmente se referindo a uma verdade espiritual, mas o que ele disse pode ser aplicado como verdade em qualquer área da vida. Por isso que nós devemos ter sempre a necessidade de buscar a verdade sobre o nosso viver aqui na terra. Nós precisamos, queridos, buscar a verdade, entender como as coisas funcionam, porque quando a verdade vem à tona, a verdade nos liberta. A gente sai da dependência dos rudimentos do mundo, da influência das pessoas, e a gente acaba tendo a nossa própria opinião a respeito das coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque de fato, irmãos, em todas as áreas da vida, o conhecimento da verdade é algo muito importante. Por exemplo, as verdades científicas, tecnológicas, têm ajudado as nossas vidas a se tornarem mais seguras e confortáveis. Lá nos tempos atrás, nos tempos de Cristóvão Colombo, muitas pessoas pensavam que a Terra era plana. A Terra era plana, olha. Muita gente pensava que a Terra era assim. Parece um absurdo hoje, mas naquele tempo era assim que o pessoal achava que era a Terra. A Terra era plana. Por isso, elas tinham receio de navegar para o extremo oeste, com medo de que o navio caísse para fora da terra. Já pensou, meu irmão, a gente pega a bajada, pois o povo tinha medo, porque o pessoal acreditava que a terra era assim. Você está me entendendo, meu irmão? Só que aí veio a verdade. Quando a verdade veio, de que a terra era redonda, que na verdade a terra não é redonda, ela é esférica, ela é um pouco achatada nos polos, um pouco abaulada pelo lado, mas quando veio a verdade sobre a forma da terra, as pessoas também tornaram-se libertas dos seus medos, podendo viajar agora livremente a muitos lugares, sem medo de cair para fora da terra, porque se cair para fora da terra, como é que eu ia fazer para voltar? Então, quando veio a verdade, a pessoa foi o que, irmão? Livre. Quando vem a verdade, a pessoa se liberta. Você está me entendendo? Amém? Sabe? E isso possibilitou a descoberta de novas terras, incluindo o Brasil. Nessa época, quando tinha esse entendimento, o Brasil ainda não tinha sido colonizado. O resto do mundo ainda não conhecia essas terras para cá. Isso só veio ser possível depois que a verdade sobre a forma da terra veio à tona. Sabe, queridos, isso é interessante. Da mesma maneira, quando a verdade sobre a lei da aerodinâmica ficou conhecida, as pessoas tornaram-se livres para voar em aviões, em helicópteros, em balões, em ultraleves. Já existiam, já aqueles módulos que voavam, os primeiros protótipos que voavam. E as pessoas, os inventores, os cientistas, diziam, olha gente, voar é legal e tal, mas quem disse que o povo queria entrar no negócio daquele? Rapaz, onde que eu vou entrar nisso, meu irmão? Vou nada. Você está me entendendo?
Só que depois que comprovaram que existe realmente a lei da aerodinâmica, que tem algumas forças e tal, e depois que vence essas forças, né, se consegue colocar e planar, né, um objeto de várias toneladas no céu, quando se comprovou isso, as pessoas perderam o medo e começaram a utilizar esse transporte e houve uma revolução no mundo. Porque até então só era através de barcos, né, de navios que se transportavam as pessoas e as cargas. Então o mundo se movimentava muito lentamente. Depois que inventaram o avião, houve uma revolução. Sabe, meus irmãos, né? Então olha só, sabe, na área da medicina, quanto à verdade sobre os seres microscópicos, né? Os vírus, as bactérias, os protozoários, né, os fungos, vieram à tona, as pessoas ficaram livres de doenças terríveis. Porque até então, quando não se tinha a ciência de que existiam esses seres microscópicos, né, que não dá para ver, e que esses seres causavam muitas doenças, então as pessoas associavam a doença com qualquer outra coisa, com uma maldição, você está me entendendo, né? Um malfazejo, um negócio e tal e tudo, né? Então, não tinha o entendimento. Quando veio justamente a verdade sobre isso, né? O ser humano investiu, e hoje nós temos, né, para a glória do Senhor, nós temos, né, formas de como combater, proteger a humanidade contra muitas doenças que afligiram a humanidade durante muito tempo, né? O exemplo clássico disso, né, uma das doenças mais antigas que se tem registro na humanidade é a hanseníase, né, que antes chamavam de lepra. Então, quando alguém aparecia leprento, já era só para pegar e levar para ali, ou espera Deus, né, um milagre lá, ou então a pessoa já ficava lá até, né, morrer. Hoje, né, com o advento da verdade, como é que funciona tudo isso, né, então quando a pessoa, né, faz o exame que tem, né, a bactéria, sabe, que causa a doença, então a pessoa entra num tratamento na primeira dose, já fica tranquila, a pessoa não transmite mais nada, não evolui mais nada, aí já é só tratar, né? Então, sabe, irmãos, é assim que funciona, né, todo esse processo. Quando a verdade vem a liberdade. Amém? Então nós podemos ver claramente que existem verdades e inverdades a respeito do mundo físico, que nós acabamos de falar aqui, e também do mundo, que, irmãos? Espiritual. Então tem verdades a respeito do mundo espiritual, e tem verdades a respeito do mundo físico. E no mundo físico, acreditar em algo que não é verdadeiro é perigoso demais. A pessoa acreditar, botar a sua fé, né, investir a sua vida, investir o seu dinheiro, investir a sua energia, investir a sua família em algo que não é verdadeiro é muito perigoso. Por isso nós precisamos entender e buscar a verdade sobre as coisas. Quantas e quantas pessoas não levam muitos golpes, porque não procuraram conhecer a verdade mesmo sobre aquela situação, sobre aquele negócio, sobre aquela oportunidade que se aparece, né? E aí caem do cavalo, sabe? Por exemplo, se você acreditar que a chance de você pegar uma facada estando num bar é a mesma de você pegar na igreja, você está muito enganado. Pois a chance de você pegar uma facada estando num bar é bem maior do que a chance de você estar dentro de uma igreja. Existe alguma possibilidade da gente pegar uma facada na igreja? Sim, mas ela é bem menor do que se a gente estiver num bar. Aí de repente a pessoa pode acreditar numa inverdade, no engano. Não, o mesmo Deus que protege na igreja, Ele protege no bar. O problema não está em Deus. O problema está no local onde a pessoa está. Deu para entender? Então, irmãos, é importante a gente começar a ter um entendimento certo a respeito das coisas. Então, da mesma forma, acreditar em algo que não é verdadeiro no mundo espiritual também é muito perigoso.
E eu acredito que ainda é mais perigoso. Por quê? Por conta da consequência. Quando a pessoa erra, acredita numa mentira no mundo físico, né, o reflexo disso, a consequência disso é aqui no mundo físico. Mas quando a gente acredita no engano, no mundo espiritual, a consequência aponta para a eternidade. Vocês estão me entendendo? Daí que a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Porque tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual existem as verdades e existem as mentiras. Existem no mundo espiritual, por exemplo, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as doutrinas inspiradas em pensamentos humanos e inspiradas em pensamentos demoníacos, que a Bíblia chama de doutrinas de demônios. E a gente precisa aprender a diferenciar o que é verdade e o que não é, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Sabe, irmãos, é muito importante a gente entender isso. Por isso que nós precisamos buscar pela verdade, porque quando a verdade vem, a gente também anda livre, para não sermos enganados com falsos ensinos, com falsos princípios, com falsas ideologias, tanto humanas quanto espirituais. E para a gente entender melhor isso, a gente precisa discernir os dois fatores sobre a origem, de onde é que se origina a verdade e a mentira. Então a gente vê claramente pela palavra que a verdade, ela vem de Jesus. A verdade se origina em Jesus. João 14,6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só essa verdade forte. Tem gente que acredita que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano, com muito amor e carinho eu falo. Mas só existe o caminho, só existe um caminho, que é Jesus. Então, quando a pessoa acredita e deposita a sua fé e o seu tempo no engano espiritual, ela corre o risco de ser enganada eternamente. Viver uma vida toda acreditando naquilo que não era uma verdade. E nós precisamos buscar a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade se origina no Senhor Jesus. E a mentira, ela vem do inimigo. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. O diabo não criou nada, o inimigo não gerou nada, a não ser a mentira. Toda a criação, quem criou foi o Senhor nosso Deus e Pai. Tudo que existe, tudo foi obra da criação do nosso Senhor. Menos uma coisa, a mentira. Quem gerou a mentira foi o inimigo. E quem explica isso para nós é o próprio Senhor Jesus. Quando ele estava debatendo ali com alguns mestres da lei na época. E Jesus disse para ele, está lá no versículo 44 de João 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Meu Deus. Já pensou? Eu lembrei agora daquela caixinha de promessa. Então tem gente que acredita tanto na caixinha da promessa, e aí coloca, seleciona só versículo legal lá dentro, Já pensou se a gente pega esses versículos aí e bota também lá dentro? Aí do nada a pessoa pega e puxa, plaquinha lá. Ó, filho do diabo, misericórdia. Mas olha só, irmão, que Jesus falou. Interessante, que tem pessoas que acham que Jesus é só paz e amor. Não, Jesus é justiça, é correção, é repreensão. Porque isso também faz parte do amor. E quem ama exorta, corrige, repreende. Quem ama impõe limite, porque quer o melhor para os seus. Olha só. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então,
essa é a origem da verdade e da mentira. A verdade vem de Jesus e a mentira vem do diabo. E aquele que opta por mentir, ou acreditar em uma mentira, consciente ou inconscientemente, já fez a sua opção de qual lado da moeda está. Que é uma outra verdade que a gente precisa entender. Não existe meio termo. Não, eu sei, não, tá, tudo, eu sei que o caminho é esse, tudo, mas eu ainda não estou preparado, não está na hora, eu ainda tenho que resolver algumas coisas, eu ainda não, mas só que eu não quero também esse outro lado aqui, né? O lado aqui do diabo eu não quero parte com o cão, não, eu vou ficar para cá, então eu vou ficar por aqui. O problema é que não existe esse por aqui, esse meio termo. Ou você está de um lado da verdade, ou você está do lado da mentira. Não tem meio termo. E quem fala isso é o dono da verdade, o próprio Senhor Jesus. Ele diz lá em Mateus 12:30, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você segue a verdade, ou você segue o engano. Ah, pastor, mas eu não sabia que era desse jeito, eu fui enganado, mas segui o engano. Por isso a necessidade de você saber das coisas. De você entender como as coisas funcionam de fato. Porque elas trazem liberdade para a sua vida. Sabe, meus irmãos? Agora a grande questão é como nós podemos distinguir uma verdade de uma mentira espiritual. Se quisermos mesmo estar sempre do lado certo. A resposta é simples. Como é que você vai discernir? Examinando as Escrituras. Examinando a palavra de Deus. Olhando para a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 em diante diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é um versículo completo, sabe? A Bíblia Sagrada, ela tem a inspiração, ela tem a sua origem na verdade, que é o próprio Deus. Tudo que está na palavra é a verdade. E nós precisamos buscar na verdade como funcionam as verdades. Sabe, queridos, muitos acabam caindo no erro por não conhecerem a revelação das Escrituras Sagradas. Porque uma coisa, irmão, é o texto, outra coisa é a revelação do texto. Por que que é gerado muitas doutrinas estranhas? Por que saem muitas interpretações estranhas da Bíblia? Por conta de uma interpretação humana, ou uma interpretação maligna. Amém? Quando o diabo foi tentar Jesus, ele foi tentar Jesus na palavra. Ele interpretou a palavra na mentira. Deu para entender? Só que Jesus conhecia a revelação daquela palavra. E eles tinham um contraponto em falar contra Satanás. Satanás interpretava na mentira, mas Jesus vinha e interpretava na verdade. E nós precisamos estar muito ligados nisso. Precisamos olhar para a verdade. Olhar a Escritura Sagrada. Tem pessoas, irmãos, que têm a Bíblia de capa a capa na sua mente. Sabe versículos, localizar textos, e sabe fala, e muitos até trabalham isso de uma forma muito poética, mas sabem muito o texto, a letra que está ali. Mas não têm um entendimento certo e real do que aquela palavra, o que aquele texto traz com ele. E é nisso, e é explicando isso que o Senhor fala aqui, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É justamente falando da interpretação humana das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos cavar um pouco mais.
Precisamos olhar para a palavra de Deus, sabe, irmão? Mateus 22, 29 diz, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente cai no erro, cai no engano, porque não conhece a Bíblia e não conhece a manifestação da Bíblia. A manifestação do poder de Deus através das Escrituras. E é isso que nós precisamos buscar, para nós não sermos enganados, para nós nos firmarmos mesmo na fé, para nossa fé estar baseada no Senhor. Muitas pessoas se detêm apenas no texto bíblico, fazem suas interpretações pelo que o texto fala, porém, aquele que quer viver debaixo da graça de Deus precisa cavar mais profundo e receber a revelação do Espírito a respeito do texto que se lê. Então nós precisamos, quando formos ler a palavra, quando formos meditar na palavra, como formos ouvir uma palavra, como formos assistir uma pregação, precisamos orar. O Espírito Santo ministra na minha vida. Fala comigo que o Senhor quer falar comigo através da tua palavra. Aí é outra coisa, amém? Aí o Espírito Santo que vem e começa a ministrar e mostrar para a gente a verdade. E às vezes a gente não precisa nem entender muito daquelas questões da Bíblia, porque tem partes que são mais complexas de entender mesmo. Mas o Espírito Santo, através do poder de Deus, vem e dá o estalo. Olha, isso aqui é desse jeito, é para cá, corre disso, sai daqui, para de assistir, sabe, vai para cá, vai para lá. Ele nos orienta. Por quê? Porque nós somos dele. Ele quer que a gente ande em liberdade, não cativo de um ensino enganoso. Sabe, irmãos? Separei aqui 3 textos bem conhecidos, para a gente entender um pouco sobre essas questões da verdade e do engano. Por exemplo, Mateus 6,33, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Que promessa poderosa. Só que às vezes a pessoa, numa interpretação humana, ela pode interpretar de uma forma errada. Por exemplo, Deus me dará tudo o que eu quero se eu me dedicar para Ele. Né? Deus vai me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu quiser, Ele vai ter que me dar. Por quê? Porque eu estou envolvido na causa dEle, estou envolvido na obra dEle, eu estou trabalhando em primeiro lugar, estou buscando a Ele, então, tudo aquilo que eu quiser, Ele tem a obrigação de me dar. Nossas necessidades básicas aqui, sobre comida, roupa. Jesus não estava falando sobre os nossos desejos, as nossas vontades, Ele estava falando aqui sobre as nossas necessidades. Quando se fala de necessidade, aí o Senhor vem e cumpre essa palavra na nossa vida. Quando nós buscamos ao Senhor, as nossas necessidades são supridas. Existem cristãos completamente dedicados a Deus que são muito pobres, principalmente nos países onde o índice de desenvolvimento é muito baixo. Na África nós temos igrejas com 40, 50, 60 mil membros, muito pobres. Temos igrejas de milhares de pessoas que não congregam em nenhum templo físico porque simplesmente não tem condições de levantar nada. Para essas pessoas, elas acreditam e o Senhor vai lá e supre a necessidade. Amém, queridos? Sabe? Né? Deus não deixa faltar tudo que nós precisamos para viver. Ele nos sustenta e por isso não precisamos ter medo de passar necessidade se nos dedicarmos a Deus. Esse é o entendimento certo desse versículo. Por quê? Porque se a pessoa se apropriar dessa palavra e achar que Deus vai dar carro, casa, trocar isso, tal, fazer tantas coisas e tal, e aí não vier, aí a pessoa vai abandonar o Senhor, porque Ele não fez os desejos dela. Só que essa promessa para satisfazer, né, os desejos, não está aqui. Aqui fala sobre necessidade. Deu para entender, irmãos? Aí quando a gente entende a verdade, a gente não vai se frustrar. A gente não vai dar uma de menino. A gente vai olhar para a Bíblia como realmente ela é. Né? Um outro versículo, por exemplo, né, que as pessoas acreditam muito assim, às vezes interpretam errado, é Isaías 53. Versículo 4 e 5.
Certamente o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Glória a Deus. Só que muitos interpretam de uma forma errada. Por exemplo, usam essa passagem para dizer que Jesus tira todas as doenças de quem crê nele. E aí usam essa mensagem, usam essa palavra para ministrar uma cura física. Quando, na verdade, o entendimento certo do que está falando essa promessa aqui, é que Jesus fala sobre a doença do pecado. Não é uma doença física. A obra que está descrita em Isaías 53 não é uma cura física, é uma promessa para a nossa cura espiritual. É a promessa de salvação eterna. Não está objetivamente ligado à cura física. A cura física está ligada em outras passagens bíblicas. Né? E é muito importante a gente entender por isso. Nossos pecados são como doenças que nos destroem e nos matam espiritualmente. Jesus veio para tirar essa doença espiritual da nossa vida, nos dando a vida eterna. É isso que essa passagem está falando. Que existe pelo sacrifício de Jesus as doenças do pecado, né? A maldição do homem caído, sabe? É tirada. E pelas pisaduras de Cristo, lá na cruz, nós somos curados das nossas enfermidades espirituais. Sabe, queridos? Agora, pastor, nós podemos aplicar essa passagem crendo numa cura física? Claro que sim. Podemos sim. Nós podemos fazer essa aplicação para ministrar, para nos apropriar dessa palavra e ministrar uma cura física? Sim. Só que nós temos que entender uma coisa. Quando a gente se apropria dessa palavra, a oração pode não funcionar. Eu mesmo, não teve quantas vezes que eu já me apropriei da Senhor, a tua palavra diz, Pai, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, Senhor. Então eu me aproprio dessa palavra, eu ministro aqui a cura divina sobre a vida desta pessoa. E aí a pessoa não fica boa. Deu para entender? Aí ela não fica boa. E agora? Aí muitos, geralmente quando tem, né, algum parente, algum amigo, né, aquela pessoa que está ali naquela ânsia, né, poxa vida, rapaz, a oração do pastor não tem poder. A oração do irmão não tem poder. Olha, eu não acredito na Bíblia, que a Bíblia diz que, né, a gente é curado e ela não foi curada e morreu e foi embora, e agora? Pois é, só que a aplicação não é isso que a palavra está dizendo especificamente. Quando acontece isso, se estabelece a vontade de Deus. Porque existem, irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana para essa passagem, com relação à cura física, sabe? Então nós temos que entender isso. Agora, com relação à salvação, não, essa palavra ela é absoluta. Com relação a perdoar pecados, com relação à obra de Jesus na cruz, para livrar a pessoa da condenação da morte eterna, Jesus tem compromisso com isso, é fato. Agora, com relação à cura física, né, existe a vontade de Deus. Lembrei agora aqui daquela passagem que fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor de Elias, o camarada que pegou a porção dobrada. O camarada foi tão usado por Deus que ele ressuscitou 2 pessoas na antiga aliança. Na verdade, ressuscitou uma, né? E depois de morto, os ossos dele, né? O camarada ia lá, imagina, né? Os 2 lá chorando, né? Perderam um amigo, chegaram lá, né? Lá no cemitério, e aí jogaram lá, né? Quando jogaram lá, né? O camarada bateu no osso do Eliseu e pulou e levantou. Meu irmão, eu posso imaginar a carreira que aqueles 2 camaradas tiveram ali. E o detalhe que eles iam sepultar o amigo. Quando eles viram para trás, vinha o exército inimigo.
E aí eles correram para jogar logo o corpo lá para poder se livrar da morte, né? Então eles jogaram o corpo lá com medo do exército inimigo. De repente veio o exército inimigo e o amigo correndo atrás. Meu amigo, onde esses dois não foram parar? Né? Mas só que chegou um momento, a Bíblia é clara e diz assim: quando o profeta Eliseu adoeceu da doença que iria morrer. Ponto. Chega um momento que, como diz o pastor Cláudio Duarte, tem uma senha lá. Senha 8 milhões, tal. Quem é? Atilano. Meu Deus. Aí alguma coisa tem que acontecer comigo para mim poder partir. Deu para entender? Aí de repente muitas enfermidades sobrevêm sobre os santos. É porque chegou o tempo e o Senhor está preparando eles para recolhê-los. E quando o Senhor chega e diz: olha, é isso aqui, meu irmão, você pode orar, pode clamar, pode buscar, pode isso, mas a vontade dele se estabelece. Porque quem cuida dos santos, quem cuida da igreja é o Senhor. Amém? Então nós precisamos ser muito maduros, muito, profundos com relação a essa verdade, para a gente não ficar naquela meninice. Poxa, eu jejuei tanto e tudo, fazer que nem Davi. Davi, né, quando recebeu a palavra que o filho dele que foi gerado não ia sobreviver, ele foi pagar um preço, ficou lá em jejum, em oração, no pano de saco, aquela coisa toda e tal e tudo, mas depois de 7 dias que a criança faleceu, que ele soube que ela faleceu, ele se levantou e se fortaleceu em Deus e foi viver a vida. E alguns perguntaram: mas Senhor, não era agora que era para te ficar mais desesperado? Ele disse: não, enquanto a criança estava viva eu tinha esperança, mas depois que ela foi, o Senhor levou. Um dia eu vou me encontrar com ela, mas enquanto isso eu vou continuar a minha jornada. Então, queridos, nós precisamos ter um entendimento mais maduro para conhecer um pouco mais a verdade de Deus, sabe? Para concluir, queridos, busque a verdade na palavra de Deus. Busque a verdade na vida dos seus líderes e em boas literaturas para você se firmar na sua fé. Sabe, querido, busque a palavra revelada. O evangelho, irmãos, é simples. É o homem que complica as coisas. Viver para Deus é simples. O ser humano muitas vezes que complica, coloca muita regra, muito dogma, muita coisa, sabe? E complica essa relação. Mas ter uma vida com Deus, viver o evangelho, não é complicado não. Basta, firmeza. Nós só vamos ter um entendimento da verdade se nós buscarmos na origem. E a origem é Jesus. Lá em Colossenses 2, 2 e 3 diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está nele, no Senhor. Então, se você quiser entender como funcionam as coisas, se você quiser que o seu caminho na sua vida seja mais claro, vá buscar no Senhor, vá buscar na fonte, busque na origem, e a origem é Cristo. Sabe? No Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos buscar o Senhor na palavra dele, revelação santa da sua palavra, porque aí, meu irmão, nós não vamos pisar em falso, não vamos seguir o engano, nós vamos caminhar firmes, sabe? O Senhor nos chama para um alinhamento, nos chama para nós seguirmos aquele que é a verdade. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.